Um soldado sobrevivente da Batalha de Sekigahara atravessava a floresta quando deu de cara com um grupo de camponeses que carregavam armas e armaduras. Estavam saqueando. Antes que o soldado pudesse falar alguma coisa, foi atacado e morto. Os camponeses tiveram suas casas queimadas, fazendas destruídas, suas mulheres e crianças tomadas, simplesmente porque viviam perto do campo de batalha. Para eles, o que estavam fazendo agora era mais do que justo. Mais tarde, Kojiro, Ito e Muso encontraram aquele corpo pilhado. Já não bastavam os soldados. Agora eles precisavam tomar cuidado com os camponeses também. Aceleraram o passo. O sol estava se pondo. E logo escureceu. A lua e as tochas dos camponeses eram as únicas fontes de luz naquela floresta. E aquela escuridão era um grande problema para Kojiro. Quando Muso percebeu, Kojiro havia ficado para trás. Havia-o perdido de vista. Mas Ito não pretendia voltar. Lembrou do mestre, implorando para que ele cuidasse de Kojiro. Você disse que não sabia até onde ia o potencial de Kojiro. Eu também não faço ideia. Posso saber sobre o meu próprio, mas não sei nada sobre o dos outros. Eu não sou adequado para cuidar de ninguém, mas eu posso fazer uma coisa por ele. E essa coisa é forçá-lo a passar pelo que eu passei. Ou seja, torná-lo como eu. Como só podia ver, Kojiro foi atraído pela luz das tochas. E assim, chegou aos camponeses raivosos. Abaixo de uma colina, estava um grupo de sobreviventes. Um deles, Shinjiro, estava com uma perna muito ferida e não podia andar. Naquele momento, era quase um peso morto. De volta a Kojiro, ele foi cercado. Ele é um soldado refugiado. Na bandeira diz que ele é invencível. É esfarrapado demais para um guerreiro. Ele não tem nada que vale a pena. Espera, a sua guerra destruiu nossa vila. Você conquistou nosso ódio, disseram os camponeses. Então um deles atacou com uma lança, e Kojiro segurou facilmente. Teve que se esquivar do seguinte ataque. Muso queria voltar para ajudar Kojiro, mas Ito não cessava a caminhada. Desde o início, esse era o seu objetivo: provocar os soldados para atacá-los, lançar Kojiro em uma situação perigosa e, enfim, deixá-lo para trás. Para Muso, aquilo não era certo. Então ele decide retornar. Mas Ito diz que se fosse ele no lugar, iria preferir não ter espadachins inexperientes em seu caminho. Eu vou atrapalhar? Se perguntou Muso, frustrado. Nesse instante, Kojiro já havia sofrido um corte no braço esquerdo. Os camponeses estavam apenas com vontade de matar, procurando ser compensados por tudo que perderam. De repente, Ito e Muso também foram interceptados por outro grupo. Ito atacou sem hesitar. Um dos camponeses avançou contra Kojiro com uma espada. Ele socou sua cara e lhe tomou a arma. Cortou a lança de bambu e o tronco do que atacou em seguida. A garganta do próximo, o pulso, o braço e o ombro, o pescoço. Tudo que se aproximava, ele cortava. E estava furioso. Abaixo da colina, o grupo sobrevivente podia ouvir a batalha. Então decidiu aproveitar para fugir. O líder considerou sacrificar Shinjiro, já que ele não podia caminhar. Mas um dos homens, Kuon, se ofereceu para carregá-lo nas costas. Kojiro estava correndo. Não o deixe fugir! Gritaram. 2 homens conseguiram alcançá-lo. Então ele se virou e os eliminou com 2 movimentos. Depois disso, voltou a correr. A perseguição durou a noite inteira, e Kojiro estava exausto. O sol começou a nascer. Só haviam sobrado 2 camponeses. Kojiro não estava se aguentando. Seus olhos fecharam. Ele está dormindo? Perguntaram. Os 2 homens então se aproximaram devagar, torcendo para que ele não abrisse os olhos. Quando um deles finalmente atacou, Kojiro quase separou seu tronco das pernas. Ele atacou no instinto e acabou deixando sua espada cair. Mas tudo bem, pois o inimigo havia deixado a sua cair também. Quando o último o atacou, teve sua garganta atravessada. Enfim, Kojiro pôde descansar. Saqueou o corpo do homem à procura de água. Mas não havia uma gota.
Por ser surdo, ele não pôde ouvir um outro grupo se aproximando. E quando percebeu, estava cercado mais uma vez. Enquanto isso, o grupo de sobreviventes seguia a jornada rumo a Osaka. Nós já subimos bastante. Toshimune, Osaka está depois deste cume? Perguntou Kuon. Mas aquele chamado Toshimune disse que ainda restava um longo caminho. Mas já andamos tanto, seu tolo. Osaka não é a próxima vila. Estou certo de que nosso Lorde também passou por este caminho. Pare de se queixar e continue andando, Kuon. Largue-me, Kuon. Deixe-me para trás. Você vai ficar exausto. Me desculpe, Kuon. Shinjiro, não o deixarei nem mesmo se você morrer. Ouviu? De repente, se encontraram com um grupo de soldados inimigos. Aguente firme. As coisas vão ficar um pouco agitadas agora. Nós vamos chegar ao nosso Lorde em Osaka. Cada um de nós. O líder deles, chamado Sadakore, tomou a frente de Kuon e decidiu meter um migué. Olá, como estão, meus companheiros? Disse, enquanto se aproximava. Mas quando percebeu que não ia colar, cortou os olhos do mais próximo e uma batalha se instaurou. Enquanto isso, Kojiro novamente descansava após eliminar outro grupo. A podridão atraiu alguns soldados até ele. Foi ele quem causou tudo isso? Um deles questionou. O aspecto carniceiro de Kojiro os assustava. Eles acharam melhor recuar, mas naquele ponto, Kojiro matava tudo que chegava perto. Então os gritos dos soldados ecoaram pela floresta. Anoiteceu. O grupo de sobreviventes parou para descansar mais uma vez. Como está se sentindo, Shinjiro? Está suando muito. Toshimune. E quanto a você? Essa flecha no braço deve estar incomodando bastante. Com certeza. Será que esse é o nosso fim? Não. Ainda não. Não entendo coisas complicadas, mas... O Tono um dia será o líder deste país. Eu vou trabalhar para ele e vou subir na vida. Eu, Kuon e também Toshimune éramos filhos de agricultores. Nosso destino seria morrer no campo se o Tono não tivesse nos contratado. Por sermos hábeis com a espada, ele não se importou com a nossa origem humilde. Ele nos deu um futuro. O Tono está à nossa espera em Osaka. Depois que transpusermos esta montanha, poderemos recomeçar a sonhar. O Tono nos espera em Osaka. Descanse um pouco. Quero avançar mais antes do amanhecer. A claridade da lua vai nos ajudar. Partiremos daqui a 1 hora. De repente, Toshimune começou a ouvir um barulho vindo da moita. Levantou para olhar. Eram camponeses. Antes que pudesse reagir, teve a garganta atravessada. Quando Kuon forçou a vista, percebeu que estavam completamente cercados. E eram muitos. A claridade da lua não é o suficiente. Não dá para ver a cara do inimigo, nem para saber o quantos são. Parece que fizeram um círculo à nossa volta. Nem os mais bravos samurais teriam chance contra um ataque assim. Nessas ocasiões, a única pessoa que consegue reverter a situação é o Kuon. Refletiu Shinjiro. Momentos antes de Kuon avançar como um trator na direção dos inimigos e retalhar todos os que alcançava. Ele é como um enorme animal selvagem. Eu detestava ser seu parceiro nos treinos. Sozinho, Kuon foi capaz de quebrar a formação dos inimigos. O cerco foi quebrado e seus aliados puderam reagir. O primeiro a avançar após Kuon foi Ichizo, o irmão mais novo de Shinjiro. O rosto dele está cada vez mais parecido com o da nossa mãe. Mas percebi que o sangue de samurai do nosso pai corre mais forte nas veias dele do que nas minhas. Por mais estranho que pareça, não sinto inveja. Tenho muito orgulho, meu irmão. Um camponês chegou até Shinjiro e perguntou se ele ainda estava vivo. Disparou uma fincada para garantir. Shinjiro desviou com as mãos o ataque que seria na sua garganta para a armadura.
Um segundo camponês ajudou e Shinjiro repetiu o processo com apenas uma das mãos. Logo, uma espada foi arremessada contra um dos que o atacou. O segundo foi atingido no pescoço. Quem salvou Shinjiro foi o chamado Ugen. Consegue se mover? Ele perguntou, antes de ter a garganta atravessada por uma lança de bambu. Logo depois, todo o seu corpo. Shinjiro gritou por seu nome e se martirizou, pois Ugen morreu em seu lugar. Quando amanheceu, a batalha havia acabado. Toshimune e Ugen foram mortos. E agora só restavam 4. Kuon, Sadakore, Ichizo e Shinjiro. Livrem-se dessas armaduras. Vamos nos vestir como camponeses, para que ninguém perceba quem somos. Peguem as roupas deles. Entendido? Nós iremos sobreviver. Não importa o que aconteça. E as espadas é a única coisa que levaremos. Um dia e uma noite de marcha depois. Chegamos ao cume. O Tono nos espera atrás dessa montanha, disse Sadakore. Mas quando a neblina começou a dissipar, perceberam que havia alguém no caminho. Sasaki Kojiro. Obrigado por ter assistido mais um episódio. O arco do Kojiro tá no final. Estamos na batalha final e depois disso vamos voltar para Musashi, para atualidade, na linha cronológica, para um dos melhores arcos de todos os tempos. Se quiser e puder ajudar o projeto financeiramente a continuar, mande um Pix, está escrito na descrição e tá na tela também. Ou mesmo se torne membro, sei lá. O próximo episódio promete, imagino que já tenha ficado claro, mas esse Sadakore é brabo e ainda mais o Kuon. Nessa altura ele deveria estar no nível do Takezo, que é o Musashi, ou acima. Nessa história ele é um daqueles que tem o potencial pra chegar a um Musashi ou Sasaki Kojiro. Enfim, obrigado e até a próxima. Talvez seja o último episódio o próximo. Vai rolar muita luta aí, mas acho que dá pra entrar em um episódio só. Se meus cálculos estiverem certos, ainda vai ter uma surpresinha bacana no final, que talvez venha como cena pós-crédito, vou ver.